Olá a todos, bem-vindos. Essa nossa aula de hoje diz respeito ao tema anatomia contemporânea, que é um tema que eu criei, né, anatomia contemporânea, para unir os saberes da anatomia clássica com os nossos saberes do sistema facial e da biotensegridade. Então, eu falo que é um novo olhar para a anatomia. Sendo assim, hoje nós vamos começar a falar sobre os tuning pegs. Os tuning pegs são o que o John Sharp descreve como os afinadores faciais. Essa é a nossa tradução para o português, afinadores faciais. E assim como um afinador de um instrumento, os tuning pegs também afinam o nosso sistema facial. Então, primeiro vamos definir o que é um tuning peg. O tuning peg, ele é uma expansão facial que, junto com as fibras musculares, trabalham em sinergia para melhorar a transmissão de força, melhorar a transmissão de informações no sistema, prevenção de compressão do sistema neurovascular, expansão de estruturas faciais, para que haja, então, espaço nessa região, e o melhor equilíbrio entre o sistema de tensão e compressão. Sistema esse que a gente tanto estuda na biotensegridade. Então, eu acho que o John Sharp foi muito feliz nesse conceito de criar os tuning pegs, porque eles são extremamente importantes para o nosso sistema facial, porque são pontos estratégicos que têm uma repercussão não só local, mas também uma repercussão global no nosso sistema. E quando eles falham, a gente percebe nitidamente um desequilíbrio entre a distribuição de tensão e de compressão. Nós vamos iniciar, então, falando do lacerto fibroso, que é uma expansão facial do bíceps, tá? E aqui está ele, uma expansão facial do músculo bíceps. Então, aqui já mostrando essa definição que a gente falou, né? Uma estrutura facial que, junto com fibras musculares, atuam em sinergia. Então, lacerto fibroso é uma expansão da aponeurose do bíceps que ajuda na distribuição de forças do bíceps, que ajuda o músculo palmar longo a se expandir na região do punho e, portanto, prevenir a síndrome do túnel do carpo. Então, como uma ação mais local, o lacerto fibroso distribui melhor a força do bíceps, do braço para o antebraço. Como uma ação mais global, ele vai ter uma repercussão lá no meu punho, através do músculo palmar longo, expandindo essa região e essas estruturas do punho, essas estruturas faciais do punho, para permitir que o que passa por baixo, que são os nervos, não sejam comprimidos. E, portanto, reduzindo a possibilidade de nós termos a síndrome do túnel do carpo. O lacerto fibroso, ele vai ter, então, uma relação muito grande com a fáscia antebraquial, tá? Com o músculo pronador redondo, com o flexor radial do carpo e com o palmar longo. Então, a gente percebe aqui a relação direta do lacerto fibroso com bíceps,
né? Com pronador redondo e com flexor radial do carpo, ok? Ele é rico em órgãos tendinosos de Golgi, que são receptores muito sensíveis à tensão. Então, o que acontece? Quando a gente tem excesso de tensão no sistema, os receptores chamados de órgãos tendinosos de Golgi, que são receptores considerados lentos, porque eles agem de 6 a 12 segundos, eles vão informar o nosso sistema: opa, tem muita tensão aqui nesse sistema. E como respostas, ele vai trazer, então, o relaxamento, tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês o lacerto fibroso. Então, se a gente olhar aqui nesse modelito, a gente pode falar que o lacerto fibroso é essa expansão do bíceps, onde está aqui meu cursor, ok? E aí ele tem íntima relação com o pronador redondo, com o bráquio radial, com palmar longo, que a gente falou. Olha aqui, ele cria essa expansão do palmar longo na região do punho e da mão. Olha aqui o retináculo, aliviando a pressão no nervo mediano e no flexor radial do carpo. Então, ele tem essa relação direta com esses músculos, né? Bíceps, pronador, flexor radial, palmar longo, e essa repercussão aqui na mão, ok? Então, vamos voltar aqui para compartilhar e falar agora de um outro tuning peg, que é o ancônio. Poxa vida, o ancônio é um músculo que a gente mal viu na faculdade, né? Que é esse músculo que fica aqui na região do olécrano. E ele é uma expansão de quem? Do tríceps, tá? Então, ele ajuda não só na estabilização do cotovelo, e tem uma ajuda também na extensão do cotovelo, apesar de mínima, né? A sua participação na extensão do cotovelo, a gente pode falar também que ele é um extensor do cotovelo. E o ancônio, então, pessoal, ele é um músculo também rico em receptores, também de órgãos tendinosos de Golgi, e que está intimamente relacionado com outras estruturas, como, por exemplo, vamos lá, aqui. Então, se a gente olhar aqui de trás, nós temos aqui, um pouquinho só. Aqui nós temos o tríceps. Olha ele aqui, o ancônio. Consegue ver aqui o ancônio? Então, você vê essa íntima relação com o tríceps. Depois, uma relação com os extensores dos dedos, das mãos. O extensor do carpo. Aqui ele. Se a gente tirar um pouco da musculatura, a gente vai ter aqui... Espera um pouquinho só. Cadê o supinador? Cadê o supinador? Vamos procurar o supinador. Eu acho que está na camada mais superficial. E também com o supinador, que eu não estou encontrando aqui no momento, gente. Tá, então vamos colocar aí de novo. Então, o ancônio tem uma relação direta com o extensor ulnar do carpo, extensor dos dedos, supinador e com uma íntima relação com o nervo radial. Combinado? Tá? Ele está ali. Muito bom. Vamos seguir. A dança, aqui hoje vai ser uma dança de compartilhar telas. Bom, agora vamos falar então de um outro músculo, que é o reto posterior da cabeça menor, que é esse aqui em verde.
Esse músculo tem uma coisa bem específica. Por quê? Porque ele está bem na transição da articulação atlanto-occipital, fazendo, então, uma conexão com a dura mater e tendo uma repercussão no fluido, na circulação do fluido cérebro-espinhal. Ele também está cheio de receptores, principalmente receptores que vão informar a posição da nossa cabeça. E vamos olhar aqui, então, com quem é que esse músculo conversa. Então, ele conversa mais superficialmente com o trapézio? Sim, tá? Mas conversa com o músculo da cabeça semiespinhal, que é esse aqui, tá? Depois, a gente tira uma outra camada, ainda continua ele, uns mais. Aí aqui, o reto da cabeça posterior maior, o oblíquo da cabeça inferior, e aqui está ele, o reto da cabeça menor. Então, esse músculo conversa com esses músculos e ele conversa com o nervo occipital, ok? Uma região que a gente costuma muito estimular, né, com o fascia connector, com as mãos, e aí a gente está entendendo com quem que ele se relaciona, com qual nervo ele conversa. E se ele conversa com o nervo occipital, faz muito sentido quando a gente, na nossa prática, faz os exercícios do sistema visual para ter um impacto na nossa cervical. Então, aos poucos, a gente vai entendendo como as coisas vão sendo explicadas e tudo começa a fazer mais sentido, ter mais fundamentos. Depois nós vamos falar do músculo poplíteo. O músculo poplíteo é um músculo também que a gente pouco fala. Ele é esse músculo aqui, íntimo contato com a articulação do joelho. Ele, se a gente puder fazer uma comparação, uma analogia, ele seria o ancônio do membro inferior. Ele também ajuda na estabilização da articulação do joelho, mas ele ajuda principalmente na distribuição de tensão e de compressão para criar espaço interarticular. Então, ele tem aí, você pode ver, uma íntima relação com o menisco, com os ligamentos cruzados do joelho, né? E ele é responsável, então, por manter esse espaço interarticular que a gente sabe que é extremamente importante e que, quando não é preservado, causa muita dor na articulação do joelho. Vou mostrar agora aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui no nosso modelo, então, a gente tem aqui seminho venoso, mas eu quero mostrar para vocês aqui. Então, a gente tem aqui o poplíteo, né? E aí você consegue, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, a íntima relação dele com a articulação do joelho. Aqui no plano mais superficial, a gente tem o plantar, né? Plantaris, que é um músculo que ele está em íntima relação. Depois, a gente também tem uma íntima relação aqui com o bíceps femoral, e a gente consegue perceber essa relação dele, né, com a articulação do joelho, né, com os ligamentos do joelho, com o menisco, com todas essas estruturas aqui do joelho, ok? Muito bom. Vamos seguir agora, vamos falar então agora do córaco braquial. Córaco braquial tem uma coisa muito interessante que a gente pode falar dele. Ele tem ali a sua passagem no processo coracoide. O processo coracoide, ele é visto atualmente, assim como externo e sacro, como um hub. O que é isso? É uma região que
ela é chave para nós trabalharmos, porque ele vai distribuir forças de tensão e compressão, ele fala com outras estruturas, por exemplo, no caso aqui, fala com a cabeça curta do bíceps, fala com os músculos do pescoço, fala com o peitoral menor, fala também com o redondo maior. Então, é uma estrutura óssea chave que a gente deve considerar nas nossas, na nossa clínica, tá? E o músculo coracobraquial, então, ele vai falar com redondo maior, peitoral menor, com deltoide, com a cabeça curta do bíceps e com o plexo braquial. Se a gente olhar aqui no nosso modelinho anatômico, a gente, então, consegue ver, né, tríceps, um minutinho só, gente. Estou apanhando com esse negocinho de põe coisinhas, tira coisinhas. Bom, então aqui, ó, a gente vê o deltoide, tá? A gente falou dessa íntima relação com o deltoide. Depois, se a gente tira um pouco, a gente tem aqui o peitoral menor, aqui se inserindo no processo coracoide, certo? Aqui, a cabeça curta do bíceps. E aqui está o nosso córaco braquial, tá? Então, quando a gente pensar em córaco braquial, a gente pode pensar também na descompressão do plexo braquial, certo? E junto com o redondo maior, o córaco braquial, ele vai atuar criando uma expansão, principalmente do plexo braquial. Tá? Então, essa sinergia entre córaco braquial e redondo maior alivia a tensão neurovascular no plexo braquial. A sinergia do córaco braquial com o deltoide alivia as compressões no ombro, tá? Muito bom. Então, falamos aí dos afinadores faciais, né? E agora eu sempre gosto de trazer para vocês um outro tipo de abordagem. Então, nós temos os tuning pegs que são falados pelo John Sharkey, mas nós temos também na Anatomy Trains o que a gente chama, o que é chamado de facial roundhouse, pela Karen Gardner e pelo Tom Myers. O que seria essa facial roundhouses? São áreas aonde as linhas miofasciais se convergem e divergem. Ou seja, áreas de encontro dessas linhas miofaciais. Portanto, é uma área que vai ser tensionada em várias direções. Haja visto que temos várias linhas passando por lá, certo? E ela tem como função uma maior conectividade entre as estruturas corporais e uma melhor distribuição da força têncil. Quais são os roundhouses, então? Então, aqui, a fáscia aqui da cabeça, então bem na região suboccipital, que tem a ver lá com o músculo reto da cabeça posterior menor, descrito pelo John Sharkey. Depois nós temos a fáscia tóraco-lombar, nós temos aqui a crista ilíaca anterior e a fáscia plantar, tá? Então, pessoal, vejam vocês que nós temos estruturas aqui, né, que também são consideradas estruturas chaves para a gente trabalhar na nossa prática, porque são estruturas onde a gente tem esse encontro dessas linhas miofaciais. E nós temos também a visão da Calisteco, e a Calisteco fala, então, do quê? Ela fala dos retináculos das mãos e do tornozelo, como sendo estruturas ricas em receptores, principalmente no retináculo do tornozelo, receptores que vão ser responsáveis pelo equilíbrio,
receptores que são responsáveis por nos informar mudanças bruscas de terreno. Quem são eles? Os patines. Os receptores de patines são sensíveis à vibração e alterações bruscas de movimento. E são eles que, quando estimulados, vão trazer para nós uma resposta muito rápida de correção da nossa articulação. Então, é interessante porque ela até fala num artigo que, quando ela estimula o retináculo de pessoas idosas, ela tem uma resposta muito boa e rápida que melhora o equilíbrio dessa pessoa. Faz com que essa pessoa torça menos o tornozelo e responda de forma muito mais rápida mediante uma alteração de nível de terreno, tá? Então, estimular os retináculos é de extrema importância. Quando a gente fala de mãos e pés, nós estamos falando das nossas âncoras, né? De estruturas que a gente pode usar como âncoras, principalmente quando se diz respeito aos conceitos de biotensegridade, né? Depois o Robert Schleip, ele vem e fala do músculo serrátil posterior, né? Como sendo um músculo muito importante para quê, gente? Para melhorar a nossa postura, né? Então, o Robert Schleip, ele fala isso, olha, gente, o serrátil posterior é um músculo extremamente potente para vocês trabalharem, né? Para otimizar a qualidade da sua postura, tá? Então, fica aí esse lembrete. E por que ele trabalha bastante a postura? Porque ele é rico em receptores de Ruffini, né? Bom, depois temos o Jan Sultan e o Gil Hadley, que falam da fáscia transversalis, que essa fáscia, e anota aí porque isso é importante, que recobre o quadrado lombar, o psoas, a 12ª costela e o diafragma. Essa fáscia, ela faz uma comunicação das estruturas mais superficiais com as estruturas mais profundas, e aí falamos de vísceras, né? E ela é um ponto muito importante a ser trabalhado, pensando não só em liberar, mas principalmente em tonificar. E nós já falamos na nossa aula bastante sobre essa região. Vamos ver aqui no nosso modelinho anatômico, que é essa região aqui, né, pessoal? Aqui do lado, né? Aqui, nessa região aqui, tá? Então, aqui a gente tem o oblíquo interno, aí a gente tira, a gente tem o transverso, aí depois aqui o quadrado lombar, lá para cima a gente consegue ver o nosso diafragma, aqui a 12ª costela, aqui o psoas, né? Então, é essa região aqui, que a gente chama de fáscia transversalis, que faz essa importante conexão de estruturas mais superficiais para estruturas mais profundas. E aí eu pergunto para você, como é que a gente pode afinar esses afinadores faciais, né? Então, a gente pode fazer um trabalho através do movimento. O John Sharp fala principalmente de nós trabalharmos movimentos funcionais em várias direções, a gente vai discutir depois isso em grupo, e principalmente movimentos na posição em pé, né? Porque a gente sabe que é a posição que mais e melhor transmite força. E depois também podemos trabalhar através da terapia manual, e a gente também vai se dividir aí para conversar melhor sobre esse assunto, tá? Mas quando a gente pensa em como elaborar uma estratégia para melhorar a qualidade desses afinadores faciais, eu acho que é muito importante para nós pensarmos nos conceitos que eu acho extremamente importantes, que são os conceitos de hierarquia, heterarquia e holoarquia. O conceito de hierarquia, para nós, é um conceito já bem familiarizado. A gente pode falar que hierarquia é quando a gente tem, por exemplo, vou fazer uma analogia, num quartel a gente tem um coronel, né? E depois a gente tem abaixo dele os soldados. Então, isso é um conceito de hierarquia, onde eu tenho uma estrutura muito mais
poderosa, mais importante, e depois abaixo as estruturas menos poderosas, menos importantes. Então, no nosso corpo, existem momentos onde o sistema de hierarquia funciona claramente. Por exemplo, quando na iminência de uma morte, o corpo ele vai fazendo de tudo para manter o cérebro saudável, ele vai desligando os outros órgãos para manter o cérebro funcionando. Então, isso é um sistema de hierarquia para poder preservar a vida. Ou, por exemplo, quando a gente percebe que a gente tem uma predominância com o envelhecer das nossas cadeias flexoras, e por isso que a gente talvez vá adquirindo uma postura, né, que exalta bem que a cadeia nossa flexora está sendo muito mais requisitada do que a cadeia extensora. Isso também talvez funcione através de um sistema de hierarquia relacionado com o processo de envelhecimento. Então, hierarquia, para nós, é um conceito muito comum. Mas heterarquia talvez não seja um processo e um conceito tão comum. Heterarquia, eu costumo falar que é como essa revoada de pássaros, né? Numa revoada de pássaros, a gente tem todos os pássaros voando e virando todos para o mesmo lado, virando juntos. Não existe o pássaro coronel, todo mundo é igualmente importante, né? Todo mundo sabe o que fazer, você não vê pássaro trombando em pássaro e caindo, existe uma harmonia no movimento. Então, num sistema de hierarquia, a gente pode falar que todos os sistemas são igualmente importantes, existe uma ordem consensual, harmônica e intrínseca, existe essa colaboração intrínseca e interdependente, e a gente pode mostrar isso, por exemplo, pela ação dos 5 diafragmas, né? Que são estruturas que trabalham em conjunto, né, para que a gente respire. Então, quando todo mundo sobe, quando todo mundo desce. Isso a gente chama de entrainment. A gente tem um movimento harmonioso de subida e descida, condensação e expansão, que vai ter como uma resultante nosso processo de respiração. Então, a heterarquia seria isso. Um outro exemplo também da heterarquia, ainda dentro da respiração, é que quando a gente está respirando, a gente tem, então, essa conexão de estruturas igualmente importantes, né, para poder auxiliar no processo. Então, eu tenho meu pulmão inflando e desinflando, eu tenho a minha caixa torácica, os meus músculos intercostais trabalhando para que exista essa expansão tridimensional da minha caixa torácica. Eu tenho outros músculos que auxiliam também, os músculos talvez do pescoço e do peito, os músculos mais superficiais. Eu tenho um diafragma que sobe e desce para favorecer. Então, todo mundo trabalhando conjuntamente para um bem maior, que seria a respiração. E veja que essa atuação entre essas estruturas, a forma com que elas se relacionam, é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, inspirar com uma boa qualidade, né? Então, isso é um sistema de heterarquia. No sistema de holoarquia, talvez um termo novo, e eu aprendi esse termo somente no ano passado, com esse grande anatomista, que para quem não conhece é o Hanno Stein, um alemão, ele fala assim, no sistema de holoarquia, primeiro que esse sistema acontece num sistema de alta complexidade, e a gente sabe que o sistema facial é um sistema considerado de um sistema de alta complexidade, né? O sistema de alta complexidade não é um sistema necessariamente difícil, mas é um sistema onde 1 mais 1 não é igual a 2, porque existem vários fatores que podem contribuir para que 1 mais 1 não sejam 2. Então, isso é um sistema complexo. No sistema de holoarquia, e eu vi hoje que o nome mudou para holacracy, então pode chamar de holoarquia ou holacracy, é um sistema onde a gente tem que pensar do micro para o macro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho que pensar na célula dentro, vamos supor, da víscera estômago, e depois do estômago. Então, do micro da célula, nível celular, para o macro, para o órgão do estômago, né? Ou para o macro, o corpo como um todo. Então, o sistema de holoarquia faz a gente olhar para o nível molecular.
E isso está hoje sendo uma grande tendência de estudo, não só dentro do mundo da fáscia, nas pesquisas, mas no mundo da farmácia, na medicina, está todo mundo investigando o comportamento e sistema celular. Então, é do micro para o macro. Essa célula ela tem a sua própria autonomia, a sua própria individualidade, o seu próprio sistema de funcionamento, mas ela está dentro de um contexto, né, que é esse estômago, no caso, no exemplo que eu dei. Então, existe uma interdependência. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, o 1 é a célula, é o micro, que está dentro do 2, que seria o tecido, né, visceral, que está dentro do 3, que seria o órgão estômago, que está dentro do 4, que seria o sistema digestivo. Então, é essa individualidade singular, autônoma de uma unidade celular e essa interdependência com o sistema como um todo. Então, quando a gente fala em holoarquia, a gente tem que pensar que a gente está olhando a nível molecular, a gente está pensando na célula daquela estrutura, tá? E isso é algo hoje, como eu já falei, que a gente deve se atentar. Está todo mundo estudando isso, né? Principalmente no mundo da fáscia. Essas pesquisas hoje, elas estão nesse nível molecular, tá? E aí, pessoal, pensando então nessas divisões de hierarquia, heterarquia e holoarquia, usando esse saber, eu convido vocês a pensarem comigo como é que a gente vai, então, pensar em reafinar os nossos afinadores faciais, seja através do movimento, ou seja através da terapia manual. Vamos lá, então, pessoal?